Bem-vindo a esta masterclass. Obrigada por estares aí e por estares disponível para perceber como é que tu podes evoluir mais rapidamente na tua competição. Então, eu quero começar por contar-te uma história verdadeira, atenção, uma história verdadeira. Era uma história de uma menina. Quando tinha 11 anos, o professor de Educação Física perguntou se ela queria participar numa prova de corrida da cidade. Era uma prova que se fazia todos os anos e abrangia várias faixas etárias, imensos participantes. Então, essa menina foi das primeiras a levantar o dedo e a manifestar o seu interesse. Ficou logo entusiasmada porque nunca tinha participado numa prova assim, com tantas pessoas, ainda por cima no centro da cidade. Mal ela sabia que o imenso público ia ter a assistir. Bem, então faltava uma prova de fogo, que era chegar a casa e comunicar a história. Então eu vou passar a ler esta história na primeira pessoa. Então, quando eu cheguei a casa, eu disse logo: mãe, tenho uma prova de corrida, vai ser uma prova muito gira, uma prova cheia de gente, de todas as idades, no centro da cidade. Estou muito contente, se tu quiseres podes ir ver, mãe. Eu estava mesmo muito contente, adorava fazer exercício físico, fazer coisas novas. Eis então que eu ouço: nem penses, não vais nada. O quê? Como é que eu não vou? Como assim não vou? Não vais, já falei, és muito magrinha, tu alimentas-te mal, tu não tens força, nem pensar, não vais e ponto final. Mas eu tenho força, tenho energia, como é que eu não posso ir? Claro que eu vou. E ela: nem pensar, disse a mãe. Então fui para o quarto e meio revoltada a pensar: ela não sabe nada, eu é que sei, eu tenho muita força, muita energia, fogo, não é justo, eu quero ir. Deitei-me e pensei: eu vou estar decidida, eu é que sei, eu tenho muita energia, vou e pronto. Decidi pôr o despertador para acordar cedo e ir. Então, acordei às 7 da manhã, levantei-me sem fazer barulho para que ninguém acordasse, principalmente os meus pais, para não perceberem. Vesti-me, comi qualquer coisa e quando fui calçar os ténis, eis que não encontrei os ténis. Os ténis tinham desaparecido. Procurei tudo e nada. A minha mãe sabia a filha que tinha. Tinha escondido os ténis, imaginando que eu pudesse fazer o que estava a fazer. Por um momento fiquei sem saber o que fazer. Ir, não ir, como é que eu ia sem ténis? Foi quando eu pensei: bem, não tenho ténis, mas eu posso levar qualquer coisa calçada. Eu quero ir, por amor de Deus, eu tenho que ir. Então reparei numas galochas que eu tinha vermelhos, com os olhinhos de sapinho. Na altura usava-se aquilo, né? E pensei: bem, isto é de borracha, deve ser flexível. Isto para correr deve dar. Vou levar as galochas. E assim foi. Calcei as galochas e lá fui eu até ao centro da cidade, meio em passo de corrida para testar a eficácia dos meus novos ténis. Quando cheguei à prova já se encontrava lá imensa gente, estava um dia de calor abrasador. Haviam pessoas de todas as idades, já com aqueles crachás numerados, prontos, postos nas camisolas, todos prontos. Percebi que eram imensas pessoas que iriam participar na corrida. Então comecei a procurar o professor, que ia circulando por ali, e quando comecei a perceber que as pessoas iam rindo um bocadinho de mim, eu já não liguei. Eis que enquanto professor lhe digo: professor, estou aqui, sempre vim, o que é que eu tenho que fazer agora? Ele, meio admirado, a olhar para mim, perguntou: então, de galochas? Sim, professor, olha, eu não sabia onde é que estavam os ténis e por isso vim de galochas, mas eu posso correr, não posso? Claro que eu omiti que a minha mãe os tinha escondido, eu queria mesmo era correr, não podia arriscar que o professor, sabendo disso, não me deixasse contrariar a ordem dela, não é?
E diz o professor, mas e tu consegues? Eu consigo, pois. Olha, eu vim de casa até aqui, testei, está perfeito. E ele, ok, pronto, se tu consegues, vamos embora. Eu fiquei felicíssima por poder correr e ainda por cima poder correr com aquilo que não era supostamente o equipamento adequado. Ainda bem porque, para sorte minha, naquele tempo era tudo muito menos rigoroso em termos de regras e de normas. Então, mais uma adversidade superada. O professor permitiu. Estava a aproximar-se a hora e tínhamos que nos aproximar do local da partida. Acho que foi aí que eu comecei a duvidar um pouco se eu devia estar ali assim, naquela figurinha de calções, meia manga, de galochas. Isto porque eu comecei a notar que as pessoas iam falando baixinho, olhando para mim, meias com cara de gozo, vocês sabem. Acho que até fiquei um pouco vermelho assim, mas durou pouco. Porque, entretanto, ouvia-se o sinal da partida. Começava a corrida. Ainda me lembro de ouvir risos, ver alguns dedos a apontar para mim logo nos primeiros minutos da prova, das pessoas que estavam a ver a partida e de alguns concorrentes logo no início da corrida. Mas, sinceramente, acho que foi só mesmo no início e pouco ou nada liguei. É verdade, pouco ou nada liguei. Sei que comecei a correr e a sentir uma alegria, uma satisfação, cada vez acelerava mais e mais sentia prazer naquilo que estava a fazer. Confesso que nem me lembro muito bem do percurso que foi feito. Sentia apenas seguia aquelas fitas que estavam a separar, a indicar a separação do público e o trajeto, mas lembro-me que estava feliz, estava muito feliz. Estava mesmo a apreciar aquele momento. Sentia-me tão bem, mas tão bem, que me lembro de ir a sorrir. Confesso que nunca mais me lembrei que estava a correr de galochas. Só existia eu. Eu, a minha energia, a minha força, a minha vontade e, claro, o trajeto e as galochas, não é? Mas estes dois últimos não tinham qualquer lugar na minha mente nesse momento. Eu acho que estava no verdadeiro estado de flow. Eu irei falar desse estado mais à frente. E assim foi durante toda a corrida, completamente fora da corrida. Nem me apercebia dos outros concorrentes. Para minha surpresa, quando começo a chegar à meta, eles começam a ouvir o meu nome e a dizer-me, bem, não o meu nome, mas coisas do género, vai menina das galochas, vai, corre, força, tu consegues, vai. E eu até pensei, ui, sabe bem, estou a puxar por mim agora, até sabe bem. Lembro-me de sorrir para as pessoas que estavam perto da meta, como que quem a agradecer a força que me estavam a dar. E por fim, cortar a meta, que para meu espanto, eis que eu tive uma surpresa. Eu tinha vencido a prova. Era a primeira a chegar e a cortar a fita da chegada. Eu nem estava em mim. O meu professor aproximou-se logo de mim, abraçou-me, deu-me os parabéns, outras pessoas também se seguiram a ele, deram-me os parabéns. Eu estava feliz, mas até um pouco atordoada, confesso. Eu nem me tinha percebido que estava na frente e que vencia uma prova na qual eu nunca tinha participado. Mas confesso que ao desporto que eu fazia já desde muito nova, outras modalidades, até o meu apelido em casa era tratada pelos meus irmãos como pulguinha, andava sempre muito em movimento, pensando bem não era assim tão estranho, não é? Eu tinha já muita energia, eu fazia muita atividade física. Mas sim, eu estava feliz. Recebi uma taça, fui ao pódio e até nessa semana saiu uma nota do jornal da minha cidade. Menina da Galochas vence o primeiro lugar. Bem, faltava ainda ultrapassar uma prova de fogo,
que era chegar a casa e enfrentar a minha mãe por ter saído um bocadinho à revelia, né? Então, lá fui eu apressada para casa para chegar a tempo da hora do almoço e ver se o castigo ainda era menor. Quando entrei em casa e sem deixar a minha mãe falar nada, comecei logo eu. Mãe, olha, olha, ganhei uma taça, ganhei a prova, já viste, fiquei em primeiro, vês como estavas errada, tenho muita força, muita energia, vês como é que tinha razão. Vês, olha, uma taça, a tua filha ganhou a prova. E olha que eram muitos, pequenos, grandes, mas eu ganhei a todos, mais que já viste, olha lá a taça, olha. Eu parecia uma autêntica criancinha, indiretamente a mendigar. Não me ralhes, não me castigas, não me bates, ok? Assim achei eu que aquela lenga-lenga toda sobre a taça e a Vitória pudessem estar a amolecê-la, né? E a verdade é que funcionou. Ela até, no seu jeito meio zangada, disfarçada, ralhou um bocadinho e sei que até lá no fundo ficou um bocadinho orgulhosa, porque hoje em dia, em momentos de festas de família, encontros, ela ainda hoje salienta esse episódio. Até já me fez um poema sobre a menina das galochas. Então, por que eu comecei esta história? Esta história é minha mesmo. Provavelmente vocês já se devem ter apercebido. Esta é a minha história. E esta ainda é a história que me define hoje em dia. Eu ainda sou assim um bocadinho teimosa, persistente. Faço desporto quando quero, quando me dá prazer, desde sempre, né? Nunca parei. E quando meto uma coisa na cabeça, acreditem, nada nem ninguém me detém. E porquê que eu quis começar esta história? Porquê que eu quis começar a contar-te esta história? Porque esta história revela um bocadinho daquilo que nós vamos falar nesta masterclass. É uma história onde provavelmente eu estava em flow, garantidamente eu estava em flow, não é provavelmente, eu estava mesmo em flow. E flow é uma coisa que vamos falar muito nesta masterclass. E para que tu percebas esta história, tu vais lembrar dela mais à frente, é uma história em que uma menina estava a fazer desporto, com a sua coragem, com as suas próprias crenças, eu quero, eu consigo, eu tenho energia, eu vou fazer, sem preconceitos, sem expectativas de resultados, e sem pensar nos adversários, ok? Esta menina, eu, estava em flow, sem saber. Como muitas vezes, provavelmente vocês também já estiveram em muitas situações e nem se deram conta, ou nem sabiam que isso era o verdadeiro flow. Então, esta história revela que quando não temos expectativas, quando não temos preconceitos de estar com este equipamento ou não, quando não nos focamos nos resultados, eu estava ali sem saber o que me esperava, era a primeira vez, estava por prazer. Quando assim é, quando tu consegues ir para a tua competição desta forma, tu estás em flow. E o que é que muitas vezes impede este estado de flow? Por exemplo, eu tenho atletas que chegaram até mim um dia, não vou dizer aqui os nomes deles, vou dar nomes fictícios. Eu tenho aqui a Maria, o Gonçalves, o Pedro e o Kevin. A Maria, quando chegou até mim, era uma atleta que competia bem, tinha muita técnica, muita tática, mas perdia para si mesma. Ela ia para as competições e não tinha confiança, não tinha concentração, não tinha foco e acabava por perder para si mesma, porque não sabia dominar o seu estado emocional. Ela ia para as competições e era insegura, começava a achar que não ia conseguir, quando à semana ela fazia tudo bem.
Tem a história do Gonçalves. Gonçalves, um nome fictício também. Este atleta foi fazer a sua primeira prova da sua modalidade, mais ou menos um bocadinho como a minha história. Propuseram-me fazer aquela prova, ele até gostava, ele foi. Chegou lá, nem sabia qual era o trajeto, não conhecia os adversários, estava lá mesmo tranquilíssimo, não tinha ninguém a pressionar e a pedir e a dizer-lhe que tinha que ganhar. Ele chegou lá e ganhou. Ele chegou a esta prova e ganhou. Ele estava no flow. Infelizmente, quando ele chega a uma prova tão importante a nível nacional, nesta prova foi até mundial, quando ele chega a esta prova e ganha, nas provas seguintes muitas pessoas que começaram a associar a ele, tinha uma equipa, tinha marcas que se quiseram associar a ele, começou a sentir tanta pressão, foi fazer até uma prova inferior daquela categoria que ele tinha ganho e não ganhou. E não ganhou. Porque começou a cobrar-se demais, porque tinham-lhe depositado ali muita expectativa. Mas depois já teve outro final. Depois o Gonçalves, o suposto Gonçalves, já teve outro final. Hoje em dia, este Gonçalves, depois de começar a fazer um treino mental, já vai para as provas e ganha. Às vezes ali por milésimas de segundos. Mas após começar a fazer o treino mental, a primeira prova que ele foi fazer, ele ganhou. Temos aqui a história também do Pedro. Este era um atleta um jovem atleta, que estava a dar os primeiros passos na sua modalidade e que começou a ter muita pressão, neste caso era uma pressão dos pais, muita pressão, já estava a ganhar torneios, já estava a ir a finais, já estava a ganhar até adversários que ele nunca tinha ganho, e com tanta pressão que foi tendo por parte da família, ele desistiu. Hoje em dia, felizmente, já voltou, mas precisou de dizer a toda a gente: eu não quero mais isto, e assumir que não queria mais a competição, mas afinal não era a competição que ele não queria era a pressão que as pessoas à volta punham, porque isto também lhe tirava o estado de flow. E temos aqui o caso do Kevin. Do Kevin eu posso dizer quem é o Kevin. Aliás, eu tenho aqui um vídeo para mostrar sobre ele. E o Kevin era um atleta que se cobrava demais. Kevin joga basquete e era um atleta que, quando chegou até mim, percebemos rapidamente que ele se cobrava demais. Ele criava muita expectativa sobre o resultado, e quando as coisas não estavam a correr ou começavam a correr mal, ele às primeiras vezes mandava a toalha ao chão e não reagia. Eu vou-vos passar e vou-vos mostrar aqui um vídeo do Kevin.
Então, o que é que aconteceu com o Kevin? Após estes treinos, o Kevin, quando começou a fazer os primeiros treinos
mentais, o Kevin no jogo seguinte foi... Deixa-me só fechar isto. O Kevin no jogo seguinte foi o homem do jogo. Foi o homem que marcou mais pontos, coisa que ele nunca tinha conseguido fazer. Ou provavelmente que se lembra, após ele começar a pôr estas técnicas todas em prática que ele aprendeu com o treino mental, ele no jogo seguinte foi o homem do jogo, a pessoa que marcou mais pontos. Então, o que é que se percebe aqui que estava a acontecer? O que se percebe aqui que estava a acontecer foi que um e outro atleta não tinha um autoconhecimento, mesmo até sem grandes resultados, sobre si mesmo. E a pergunta que eu te faço aqui, que eu vos faço aqui, é: o que é que tu precisas de saber sobre ti mesmo? O que é que tu pensas? Como é que tu pensas? Porquê que tu pensas quando vais para a competição? O que é diferente? Né? O que é que te está a impedir de conseguires ter o teu máximo potencial hoje? Será que é como tu pensas? Será que é como tu reages? É o que tu fazes? O que é que pode estar a faltar? O que é que não estás a conseguir hoje e por causa de quê? E eu já sei que podes dizer, é por causa do treinador, é por causa do clube, não tenho condições, não tenho oportunidade. Será o teu desempenho também? Será que tu não estás a conseguir ter um bom desempenho, não é? Falta de condição física, a família que não te apoia, ou então uma família que te pressiona muito? O que é que te está a faltar? Porquê é que tu não estás a conseguir hoje e porquê? Porquê é que tu não estás a conseguir aquele resultado que tu queres? E pergunto-te também, de quem é a responsabilidade de tu não estás a conseguir hoje fazer aquilo que tu queres ou atingir o resultado que tu queres? De quem é a responsabilidade? É de terceiros? Ou é uma responsabilidade tua? O que é que tu podes fazer para mudar essa forma de pensar? Se tu dizes que a responsabilidade é de terceiros, provavelmente não tens que achar que a responsabilidade é tua. O que eu te proponho aqui é uma mudança de mentalidade, que esse que é o fundamento base do treino mental, que é aceitar aquilo que te está a acontecer e aceitar com consciência, perceber que perante qualquer cenário, a responsabilidade de alterar as coisas é tua. Tu só podes focar naquilo que tu controlas. Essa é a primeira grande mudança na tua mente. Aceitas o desafio? Aceitas o desafio de parar, aceitar a realidade, deixar de te queixar por A, B ou C ou outras condições. Percebe que enquanto tu não tiveres esta tomada de consciência, é muito difícil tu começares a ter outros resultados diferentes daqueles que tu tens hoje. E já sei que tu me podes dizer, mas problemas, eu tenho problemas. Por exemplo, imagina que tu me dizes que o teu problema é o treinador. Poderás ter muitas soluções que às tantas tu ainda nem pensaste nelas. O que é que tu podes fazer para melhorar essa relação? Podes falar mais com o treinador, pedir feedbacks, chegar mais cedo aos treinos, tentar ser um líder, ser mais prestativo, pedir ajuda ao treinador. Eu tenho um atleta que é o Vinícius, um atleta de atletismo, ele é no Brasil, e ele, há pouco tempo, tivemos umas sessões, já vinha há algum tempo a perceber que a relação dele com o treinador não era a melhor. E tudo era ele que me dizia, não era o treinador que me dizia nada, era tudo ele que me contava. E quando percebemos que só havia aqui uma coisa, uma responsabilidade, era dele. Só dependia dele querer mudar esse estado. E eu sugeri-lhe ele ter uma conversa com o treinador.
Eu sugeri que ele conseguisse uma proximidade que ele nunca tinha tido, tentar ser amigo do treinador. Provavelmente o treinador também não estava a ter uns comportamentos, não eram os mais ajustados, mas se ele, provavelmente, ao ter esses comportamentos, também devia estar a ter os seus problemas. E se sentisse ali no Vinícius também um apoio, uma ajuda, e houvesse ali uma ligação entre eles mais forte, as coisas poderiam melhorar para os dois. E foi o que aconteceu. O Vinícius teve uma conversa com o treinador e hoje em dia não há um dia que o treinador não ligue ou não manda uma mensagem ao Vinícius, não lhe dê feedbacks, não lhe dê pontos de melhoria, coisa que não acontecia antes, só havia discussões entre eles. Portanto, quando tu até dizes que o teu problema é um treinador, não estará nas tuas mãos uma solução para alterar a situação? Outro dos problemas que tu podes dizer é que o clube, não estás num clube que tu gostas, ou não estás num clube que te reconhece valor, ainda não estás a jogar o tempo que tu queres. Imagina que é o clube. De que forma é que tu podes contribuir para ajudar o teu clube? Jogando melhor, isso já sabemos sem dúvida, não é? Por exemplo, ajudares a comunidade desse teu clube, da cidade onde tu jogas, para ir ver mais jogos, estando mais próximo dos adeptos, sendo um bom exemplo, aprender até com o clube sobre a parte financeira, que muitas vezes os atletas desligam-se muito dessa parte financeira e só mais tarde é que percebem que não souberam gerir bem. E às vezes os clubes até podem ajudar nesse sentido. Se vocês se envolverem mais nos temas dos clubes, provavelmente vocês vão estar a ajudar uns aos outros e vão até, com a vossa postura, conseguir atrair mais adeptos e o clube irá ficar satisfeito. Não é? Também uma das queixas dos atletas, uma queixa comum, é que não têm condições. Ai, não tenho condições, não tenho condições, não tenho isto, não tenho aquilo. Então eu pergunto, o que é que tu tens? Tu tens um clube? Tu tens saúde? Tu não tens lesões? Tu jogas há algum tempo que seja na tua competição? Tu tens o material necessário? Novamente, foca-te no que tu tens, faz com o que tens e vê até formas de conseguires mais e depois de esmiuçares todas essas formas, ajusta os teus treinos, treina muito e ajusta, aumenta 1% cada dia. Essas sim são as condições que tu precisas de desenvolver. E as faltas de oportunidades, o que é que tu podes fazer para conseguir teres mais oportunidades? Podes ver todos os cenários possíveis, ver a tua realidade, ok? Porque é importante que tu percebas também o teu estado atual. Quais são as competências que tu tens e as competências que tu não tens. O que é que tu podes fazer com elas? Analisa também quem é que está à tua volta, quem te pode ajudar, os chamados contactos quentes. Provavelmente vais até encontrar aqui mais oportunidades do que aquelas que tu achas que tens. Outro dos temas muito falado entre os atletas é a família. O que é que tu tens neste momento? A família não te apoia? Qual é que é o apoio que tu precisas mesmo? São palavras boas da tua família, incentivos? Ok, elas sabem bem e ajudam. Mas quando não tens, na falta, as melhores palavras que tu podes ter para ti mesmo são as tuas. Será que a tua família também te pressiona demais? Ou metem-se demais? O sonho é deles ou é o teu? Faz-te estas perguntas. Não te apoiam com dinheiro? De que forma é que tu consegues obter dinheiro sem o apoio da família? Reflete um bocadinho, para e pensa. Trabalhar e treinar, bolsas de estudo, patrocínios. Hoje em dia é muito fácil também de conseguir patrocínios, estando tu bem posicionado nas redes sociais, conseguires parcerias. A família acha que é uma loucura o teu sonho?
E se assim for, de quem é a visão? De quem é que é o sonho? Quem é que vai fazer o esforço? Será que tu precisas assim mesmo tanto do apoio da tua família para tu conseguires realizar o teu sonho? Será que não consegues ver aí mais nenhuma saída? Então, mais uma vez, a responsabilidade é tua. Foca-te naquilo que tu controlas. A família até pode nunca vir a entender. A família pode nunca te vir a apoiar. Pelo menos durante o processo, porque depois de lá chegares, eles irão reconhecer o esforço. Claro que é mais fácil com o apoio deles, eu sei. Por esse motivo, mesmo não tendo o apoio deles, tu vais deixar o teu sonho pelo caminho? Ou então estarás a viver um sonho que não é o teu? A vontade é tua? Reflete sobre isto, é muito importante que o faças. Ok? E em relação ao teu desempenho, o que é que tu podes fazer a mais? Muitos atletas dizem-me que já treinam muito, então eu pergunto-te, quanto tempo tu treinas? Que tipo de treinos é que tu fazes? Recuperação de lesões tu fazes? Tu cuidas da alimentação? Tu tratas bem do teu descanso? E quando tu dizes que treinas muito, eu pergunto assim, tu avalias os teus treinos? De que forma? Tu tens objetivos concretos para cada treino? Desta forma é que tu sabes que estás na evolução. Como é que é o teu diálogo interno nos teus sonhos, nos teus treinos? Quais são os teus pensamentos antes, durante e no final dos treinos? E que tipo de treino tu podes estar a faltar neste momento? Para e pensa um bocadinho. O que é que te está a bloquear? Tu perdes para quem? Quando perdes e começas a falhar, o que é que tu dizes a ti mesmo? Será que te pode acontecer este género deste diálogo interno? É sempre a mesma coisa, é só a mim, eu não faço nada de jeito, não tenho sorte nenhuma, sou um burro, desisto, não aguento. Será que tu dizes isto? Será que tu falas para ti desta forma quando começas a perder na competição? Pensa um bocadinho sobre isso. Quanto tempo é que tu ficas neste estado? Quantas vezes já te aconteceu de, na competição, tu perderes para ti mesmo por causa do teu diálogo interno? Imagina que tu até concordas que normalmente tu dizes alguma destas frases. Eu então aqui vou-te sugerir que tu... Eu sei que tu podes não aceitar agora, sei que tu podes não sentir e até estranhar inicialmente, mas eu vou aqui sugerir-te um novo diálogo interno, ok? Então, o que é que tu vais pôr no lugar do teu diálogo interno velho? Aceitas o desafio? Então vamos lá. O que é que tu podes começar a dizer para ti a partir de hoje, em vez daquelas frases que é sempre a mesma coisa, só a mim, eu não faço nada de jeito, eu não tenho sorte nenhuma, eu sou um burro, desisto, não aguento, ou seja lá as frases que tu digas. Escreve aí 5. Escreve, para aí este, e escreve aí 5. Eu vou sugerindo algumas frases que eu te proponho que tu ponhas no lugar desse teu diálogo interno velho. O que é que tu podes começar a dizer a partir de hoje, então? Coisas do género. Eu posso, eu quero, eu consigo, vamos, acredita, acontece a todos. Isto não é um problema, isto é um desafio. A responsabilidade é minha. O jogo ainda não acabou. Eu consigo. Aceitas este desafio de começar a dizer estas frases? Escreve estas frases. Aponta estas frases e escreve. Eu vou repetir. Eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos, acredita, acontece a todos. Isto não é um problema, isto é um desafio. A responsabilidade é minha. O jogo ainda não acabou, eu consigo. O que é que tu perdes se tu não alteras este teu diálogo interno? O que é que tu perdes? E o que é que tu podes ganhar?
se tu falares desta forma, o que é que tu podes ganhar? Ganhas tempo, ganhas atitude. É importante que tu percebas como é que se comporta o nosso corpo, entender o modelo da comunicação interna, porque os nossos resultados são provenientes dos nossos comportamentos e os nossos comportamentos são provenientes do nosso estado emocional. O nosso estado emocional é proveniente da nossa fisiologia e a nossa fisiologia é proveniente das nossas representações internas, daquilo que nós acreditamos, das nossas crenças, da forma como filtramos o que vem do mundo exterior. Entendeste? Os resultados são provenientes dos comportamentos que temos ou não temos. E esses comportamentos são provenientes dos nossos estados emocionais, da nossa fisiologia, porque a nossa fisiologia transforma o nosso estado emocional. E é importante que tu aprendas a filtrar tudo que vem do mundo externo e percebas que se as frases, as experiências e as regras de família, da sociedade e do passado que te incutiram, se fazem sentido manter, se te estão a beneficiar ou se é preciso ressignificar isso. Ok? Como é que tu gostarias de atuar na tua próxima competição? No fundo, tu sabes dentro de ti, bem lá no fundo, que tu tens algo que tu precisas de mudar. Tu tens alguma coisa aí que tu sabes, bem lá no fundo, que tu precisas de mudar. E eu tenho a certeza que o autoconhecimento vai ajudar-te nisso. Então, o que é que tu deves desenvolver para sair de onde tu estás agora, dos resultados que tu tens neste momento? O que é que tu deves desenvolver para alcançares esse teu objetivo que tu desejas? Qual é a estratégia que tu vais definir para pôr em ação essa pessoa que tu queres ser? Qual é a estratégia? É muito importante que tu tenhas rituais bem elaborados, o teu próprio ritual, porque tal e qual como os melhores, por exemplo, olha, o caso do Michael Jordan ia procurar estímulos nas críticas das pessoas que não acreditavam nele. Era muito frequente ver notícias completamente distintas sobre ele antes e depois dos jogos. Esse era um dos rituais que funcionava para ele. Claro que não quer dizer que funcione para ti, não é? Por exemplo, o Nadal nunca ia para um jogo sem antes tomar um banho gelado, o chamado banho de contraste. A prática de mindfulness é indispensável para grandes atletas de futebol também. Mas é importante que o teu ritual seja estruturado para ti. Nenhum ritual é igual para todos. E esta parte é uma parte que tem que ser muito bem trabalhada. Tens que ter a certeza qual é o verdadeiro ritual que funciona para ti e para isso garantir uma melhor performance. O teu ritual é mesmo essencial. Tu precisas de encontrar e ter real certeza daquilo que para ti funciona mesmo bem. Eu costumo até chamar a brincar que o ritual é o chamado doping natural. Uma brincadeira que chega a ser verdade, porque para atingir o estado de flow, aquele estado que te faz ficar até 500% mais produtivo, é importante tu teres isto tudo muito bem elaborado para ti mesmo. Eu vou-te contar aqui 3 leis que são importantíssimas na pré-competição. A primeira, como já todos sabem, e eu comecei esta aula a falar dele, é o estado de flow. O estado de flow é a primeira lei pré-competição. Aquele estado em que tu não crias expectativas, em que tu atinges o máximo foco, não te focas no resultado, focas-te só no desempenho do aqui e agora, focas-te naquilo que tu controlas.
em que tu te lembras daquilo que tu fazes bem nos treinos. Todas as competições são importantes, não existe a mais importante. E para tu entrar no estado de flow é muito importante que isto esteja na tua mente, porque quando tu vais para uma competição a achar que ela é mais importante, tu já te estás a cobrar demais, já estás a criar muita expectativa, já estás a pensar no resultado e isto tira-te do estado de flow. E é muito importante para tu entrar no estado de flow que tu faças as coisas por amor, que tu entres num estado máximo de felicidade. E para que tu entendas melhor um bocadinho sobre aquilo sobre o que é o flow, e eu vou falar aqui a seguir umas coisas muito importantes, mais teóricas, ok? Mas que é mesmo muito importante para que tu entendas sobre o flow. O flow tem sido estudado há mais de 150 anos. Contudo, nos últimos 30 anos, com a ajuda de aparelhos de neurofeedbacks, os cientistas conseguiram, de facto, entender o que acontece com o flow quando uma pessoa atinge o estado de flow. É quase como uma central de energia. O nosso cérebro não para. Podemos estar acordados, a dormir, relaxados, concentrados. Haverá sempre energia a fluir no nosso cérebro para estabelecer uma conexão com o mundo exterior. Então, vou-te falar um bocadinho sobre as ondas cerebrais. Isto tudo dentro do flow. Já vais entender, mas toma muita atenção a isto que eu te vou explicar agora. Essa conexão acontece pelo meio de sinais elétricos emitidos pelo nosso cérebro. Estes sinais propagam-se entre ondas e o tipo de onda que é determinado é a partir da tua frequência, cuja unidade de medida é o Hertz, ok? Portanto, um ciclo ou uma oscilação completa de uma onda por segundo. Estas descargas elétricas podem ser amplificadas e descodificadas por aparelhos eletroencefalografia, acho que disse bem. EEG, vamos abreviar, ok? Então, com este auxílio EEG, o estudo sobre a mente humana avançou muito. Os cientistas passaram a observar como é que o cérebro pulsa quando estás a dormir, quando tu comes, diferentes tipos de alimentos, até quando tu comes diferentes tipos de alimentos. Quando tens raiva, quando tens alegria, quando tens ansiedade, satisfação, quando tens fome e uma série de estados, este EEG consegue mesmo observar como é que o teu cérebro pulsa. E desta forma podemos entender o que é que ocorre no corpo e no cérebro e programar aquilo que for necessário. Já viste isso? Então, eu vou-te só explicar aqui um bocadinho como é que são estas ondas cerebrais, divididas em 5 frequências, da maior para a menor, que é a gama, beta, a alfa, teta e delta. Toma atenção. A gama é acima dos 40 Hz. Recentemente descoberta, a gama é a frequência mais rápida. Essas ondas estão associadas com um alto nível de processamento de informação, os chamados insights. Ok? Esta é a gama. Beta é o estado normal de consciência, quando estamos em alerta, atenção e excitação. Quando a frequência é acima dos 25 Hz, e o beta é entre os 14 e os 40, as ondas são chamadas de beta altas e estão associadas a crises de ansiedade, irritação, agressividade. Os adultos passam a maior parte do tempo em beta. E isto explica porque é que o stress é o problema de saúde mais comum nos dias de hoje. Depois temos a alfa que vai de 7,5 a 3 Hz. Então, são associadas a um estado de relaxamento e meditação, com os olhos fechados. É a porta de entrada para o subconsciente. Portanto, quando estamos em alfa, é o momento ideal para programar a mente ao sucesso com a visualização. Há uma predominância de ondas alfa nas crianças e isto explica porque é que em parte a grande capacidade de aprendizagem que elas possuem, não é? Depois temos a teta e a delta. A teta é de 4 a 7 Hz. Sabes que
quando estás em teta, quando estás naquele sono profundo, aquele sono em que tens aquele sonho muito real, estás em teta. É onde tu experimentas visualizações vivas e crias a tua realidade. São registados até estas ondas com frequência em recém-nascidos. Depois temos a delta, que é de 0,5 a 4 Hz, e são associadas estas ondas ao sono profundo. Esta frequência está associada com a cura, pelo facto do sono profundo ser necessário para os mecanismos de regeneração do corpo. Ok? Então perguntas-me tu, Leninha, quais são as frequências para o estado de flow? A frequência das ondas para o estado de flow é entre 7 e 8. Quando estamos em flow, as nossas ondas ficam entre alfa e teta. Ficamos na ponte entre o consciente e o inconsciente. É quando a magia acontece. Durante o estado de flow, são libertados no nosso corpo e no cérebro 6 neuroquímicos diferentes ao mesmo tempo. Estes hormônios e neurotransmissores aumentam a performance, dão uma sensação incrível de poder, alegria e satisfação, o que torna o estado de flow mais viciante que qualquer outra droga disponível no planeta. Claro que os cientistas não usam a palavra viciante para descrever este fenómeno. Eles preferem o termo autotélico. Estar em flow significa ter uma personalidade autotélica. Auto, eu, telos, objetivo. Significa realizar uma atividade por puro prazer, sem expectativa e benefício futuro. Em palavras mais simples, fazer o que precisa ser feito sem focar no resultado do treino ou da competição. Fazer porque tu amas. Esse é o ingrediente principal que te vai levar ao topo. E então tu perguntas-me, então, Leninha, como é que ocorre o flow? Durante o flow é libertado um coquetel poderoso de neurotransmissores e hormônios do nosso organismo. Tudo começa pela libertação da noradrenalina e dopamina, que por sua vez aumentam a frequência cardíaca e ajustam o nível de foco para as tarefas que estás a executar nesse momento. O córtex pré-frontal é desligado, fazendo com que se perca a noção do tempo. Por isso, em flow, nem damos por o tempo passar. E vou-te contar aqui sobre um estudo que fizeram da DARPA. A DARPA é uma agência de pesquisa de projetos avançados de defesa. Introduziram no estado de flow artificial, usando a estimulação transcraniana em atiradores militares, descobriram que as habilidades de acerto nos alvos melhoraram 490%. É surpreendente, não é? Mas tem mais. Outro estudo semelhante, mas não militar, pesquisadores de uma empresa de motorizada do cérebro descobriram que o estado de flow reduz em 50% o tempo necessário para treinar atiradores não experientes para se tornarem atiradores especialistas. Reparem, este estado de flow reduz em 50% o tempo de avanço, ou seja, o que uma pessoa levaria 10 anos para se tornar um especialista, após atingir frequentemente o estado de flow, ele consegue reduzir esse tempo para metade. Portanto, se hoje tu és um jovem e treinas muito, imagina se acrescentares pitadas de estado de flow a todo esse treino. Com base nos estudos, a lógica é que tu evoluirias em 6 meses o que demorarias em 1 ano. Agora imagina isso durante 3 a 5 anos de forma consistente. Como é que tu estarias? Como é que seria a tua performance? Entendes que esta lei da pré-competição do flow
quando estás em flow, tu aumentas até quase 500% a tua produtividade, porque parte do teu cérebro é desligado, não há diálogos negativos. Ficas num estado consciente e inconsciente automático. Os estudos provam que isso se resume à felicidade. Então, quando tu te cobras demais, quando tu te comparas com o adversário, quando tu tens expectativas de ganhar, pensas no resultado, tu paras de sentir prazer, tu paras de sentir feliz, tu deixas de gostar de estar ali, porque há mais pressão que prazer, do que emoção, do que amor, não é? Então, o que atrapalha o teu estado de flow é tu fazeres uma coisa e pensares noutra. Tão simples quanto isso. O que atrapalha o teu estado de flow é tu estás a fazer uma coisa e com a cabeça a pensar noutra. 47% das pessoas, do tempo que estão acordadas ao longo do dia, 47% desse tempo estão a fazer uma coisa e a pensar noutra. E há estudos que provam isso. Ok? Então, o que atrapalha o teu estado de flow é mesmo isso. Grava isso na tua mente. É quando tu estás a fazer uma coisa e pensas noutra, seja a fazer o que quer que seja. Ok? E também te faço aqui uma pergunta. Tu ainda amas o teu desporto? Tu ainda amas a tua modalidade, a tua competição? Reflete um bocadinho sobre isso. Tu ainda amas a tua competição? E após tu teres esta primeira lei pré-competição assimilada e bem resolvida na tua cabeça e bem entendida, vamos passar à segunda lei, que é: não existe adversário. Ok? Na competição não existe adversário. Mas nós temos que jogar contra outra equipa, adversário. Ok. Mas quando a tua mente ainda não está bem blindada, quando tu ainda não controlas muito bem as tuas emoções, não existe adversário para ti. Aliás, sempre o adversário és tu mesmo, contigo mesmo. O foco é em ti. Toma atenção, porque podes ainda não ter a capacidade de estudar o teu adversário. Durante os treinos e à semana, ok, faz. Mas no dia da competição não existe adversário. Há aqueles atletas que dizem: mas eu gosto de ir para lá e ver como é que eles jogam e depois estudar o adversário. Não, não faças isso. Podes não ter essa maturidade ainda. Ok? O foco é em ti. Mais à frente, quando já tiveres uma boa mentalidade bem reforçada, aí sim, há pessoas que já têm essa capacidade de o fazer, mas olha que ainda são muito poucos. Quando não estão lá em cima, quando não chegar naquele nível mental, porque há equipas até de topo que o fazem, mas nem se apercebem que há meia dúzia deles lá dentro que esse estudar o adversário os incomoda, e eles não se abrem. Eles vão para casa, abrem-se comigo, ou então guardam muito para eles, e isso diminui a performance deles. Mesmo até atletas lá de topo, eles às vezes incomodam-se quando estudam muito o adversário, principalmente no dia da competição, ok? Nós aqui na academia até temos uma técnica que, quando o foco está a ser nas coisas que não devem, no dia da competição, nós usamos a técnica do dedo do umbigo, que é aquela muleta, aquele sinal visual que nos faz voltar a focar em nós mesmos. Entendeste esta segunda lei da pré-competição? Não existe adversário. E uma terceira lei é que não existe pressão. Pressão? Sim, pressão não existe. No lugar da palavra pressão, experimenta meter a palavra privilégio. Estar em pressão, por assim dizer, é um privilégio. Nem todos estão aí. Nem todos estão aí onde tu estás, nesta competição, no teu lugar. Eu costumo dizer que na régua do nervosismo que nós damos aqui na academia, de 0 a 100, tu deves estar ali entre os 54%, 55%, 56%, que é 4% ou 5% acima das tuas habilidades, porque se estás com desafios abaixo demais ou acima demais, tu também não consegues entrar no flow.
ok? Será esta a resposta que todos procuram? Para justificar a velocidade com que alguns atletas conseguem adquirir habilidades mais rapidamente? E por que será que são poucos que conseguem permanecer durante anos no estado de flow, num alto nível? Será que são estas técnicas? Será que o que te impede na tua competição é seres ansioso? Tu competes bem sob pressão? Tu consegues realizar nos jogos o que fazes bem nos treinos? Tu controlas bem as tuas emoções quando estás a competir? O facto é que são poucos os atletas que conseguem controlar as emoções na competição ao mais alto nível. E o atleta que domina o jogo mental destaca-se, garantidamente. Eu quase me atrevo a dizer que tu precisas de te tornar num campeão mundial do foco. Não importa o nível que tu estás hoje. O que importa é que tu aprendas a dominar estas técnicas. Tu estás pronto? Estás pronto para isso? Tu queres deixar o teu nome marcado na história do desporto? Com este método tu aceleras resultados, tu avalias, tu corriges rapidamente o que tem que ser alterado muito antes dos outros. Eu tenho que te dizer que tens que mudar a tua mentalidade, tens que ter obrigatoriamente o teu ritual eficaz, tens que ter um domínio sobre o foco, sobre a tua concentração, sobre a tua confiança, tens que tomar as melhores decisões dentro de campo, não há tempo a perder. Tu precisas de começar a agir e a pensar como um campeão em muito pouco tempo. E com este método tu aprendes isso em muito pouco tempo, porque depois de aprenderes o que está neste curso, tu nunca mais vais ser o mesmo. Não vão existir mais culpados, não vão existir mais desculpas, mais adversários, mais distrações. Tu estás pronto para deixar o teu nome marcado no desporto? Olha que um campeão ganha no detalhe, e esse detalhe pode ser a tua mente. Eu quero apresentar-te aqui o meu curso pré-competição, que é um curso que tem mais de 50 videoaulas, tem um manual mental completo, que é um livro completo sobre todas as técnicas, acompanhando todas as videoaulas. Neste curso pré-competição, tu vais ter acesso ao grupo do WhatsApp, a conteúdos diários e ao acompanhamento direto comigo sempre que necessário. Este curso tu podes encontrar aqui neste link do Hotmart e qualquer dúvida que tu tenhas podemos falar agora, no final. E é um curso em que, depois de tu veres, quando tu adquires este curso, tu podes ver quantas vezes tu quiseres, é um curso que fica para sempre para ti. Tu podes ter o teu livro, eu posso te mostrar aqui o livro, que é o livro do treino mental, que tem todas as técnicas que nós falamos durante que há um acompanhamento, tens técnicas de foco, tens técnicas do flow, tens técnicas de relaxamento, de concentração, tens tudo aqui neste curso, são mais de 50 videoaulas que te vão dar todos os recursos, todos os gatilhos mentais que tu precisas de dominar para entrar no flow. Eu espero que tu entendas que o fracasso e o sucesso são 100% mental. Provavelmente concordas com isso. Então, não será este treino que te está a faltar? Vamos abrir agora, eu vou abrir agora para falar com vocês diretamente e vamos passar às perguntas e vou tirar as dúvidas. E podemos também aprofundar mais, até ainda mais uma outra ferramenta aqui em direto, ok? Vou...
Deixem-me desligar aqui.